Fala pessoal, boa noite. Nesse Café com Galvão especial, nós vamos falar sobre o novo Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de Base, que está sendo votado agora no Congresso Nacional. Parece que vai ser uma votação fácil, larga, onde o governo federal, mais uma vez, vai sofrer uma grande derrota no Congresso Nacional, uma vez que o governo federal queria que o Fundeb entrasse só em vigor em 2022. Fundeb tem que ser votado até o final deste ano, teria que ser, está sendo votado agora, teria que ser votado até o final deste ano, porque senão perderia a validade. O governo se omitiu o tempo inteiro e nos 47 minutos do segundo tempo, já na prorrogação do jogo, o governo vem com uma proposta nova em que parte do Fundeb seria para utilizar nesse novo Bolsa Família que ele quer fazer aí. Ou seja, utilizar aquilo que é do fundo para a educação para fazer, tratar da área social. Pois bem, o texto da relatora professora Dorinha, do Democratas, que teve a colaboração do pessoal dos sindicatos da área de educação de todo o Brasil e os demais parlamentares que apoiam a causa da educação, parece que vai de fato passar agora na Câmara sem nenhum... Eu quero pedir a você que está com a gente, se quiser fazer uma pergunta, se quiser participar, é só mandar aí, dê seu alô, tá certo? Então, a proposta do Congresso é a proposta que vai prevalecer. O governo, além de querer jogar para 2022, ficar um ano sem Fundeb, o governo propôs algumas mudanças e que trariam prejuízos, inclusive, na área da educação aos governos, principalmente do Nordeste. Só o Maranhão perderia R$1 bilhão anualmente. Ou seja, o Bolsonaro, mais uma vez, queria se utilizar de uma questão que deve ser uma política de Estado e não de governo, para poder afetar seus, abre aspas, inimigos, seus adversários políticos. Na nova proposta, o governo que tem uma participação, ele contribui com 9%, passaria a contribuir já no ano de 2021 com 12%, seria a colaboração do governo. Em 2022, 15%. Em 2023, 17%. Em 2024, 19%. Em 2025, 21%. E em 2026, 23%, ou seja, deixaria dos 9% e chegaria aos 23% até 2026. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é utilizado para a questão do salário dos professores, para a questão do transporte dos alunos, para equipamento das escolas, para a compra de livros. Eu quero mandar um abraço para a Nádia. Boa noite, Nádia. E boa noite, Edisti Oliveira. Você, por favor, se puder, compartilhe nos grupos e compartilhe também nas redes sociais aí, nas suas redes sociais. Eu só tenho que agradecer a sua audiência. Então, houve uma disputa muito grande dentro do Congresso. O governo, na sexta-feira passada, apresentou um novo projeto, né? Não tinha falado nada, apresentou de forma
até de surpresa, as pessoas ficaram surpresas, né? E que ele destinaria parte desse recurso que deveria ser destinado tão somente à educação para ações sociais. Ações sociais, existem outros projetos, tem outros recursos, né? Pode ser retirado de tantas outras coisas. Nós temos um fundo, que é um fundo que fica aí, né, as chamadas reservas, né, que a presidente Dilma deixou aí na casa dos seus 300 bilhões de dólares, que pode ser utilizado também para questões sociais. A gente precisa salvar no meio dessa pandemia o povo brasileiro. E o Fundeb, graças a Deus, vai prevalecer, está prevalecendo o bom senso e vai ser aprovado esse texto que veio do Congresso, onde escalona a participação dos governos, onde amplia as ações, o recebimento das prefeituras pobres que estão em estados mais ricos também. Tá? Então, repetindo, 12% em 2021 a participação do governo federal. De 9% pula para 12%. 2022, 15%. 2023, 17%. 2024, 19%. E 2025, 21%. E, por fim, 23% a participação do governo federal no Fundeb. Fundeb, só no ano passado foram 32 bilhões distribuídos entre estados e municípios, reservado efetivamente para a educação básica. Então, vamos ter a noção da quantidade de recursos, né? E o Ministério da Educação, o Ministério da Economia queriam encaminhar propostas, inclusive, para só se começar a tratar deste fundo, né, renovar esse fundo para 2022. Ou seja, a educação, que está passando por um monte de problemas em meio à pandemia, né, quando precisa de muito mais recursos, passaria a ter menos recursos. Nesse momento em que é preciso investir no aluno da escola pública que não tem condição de hoje estar em sala de aula por causa da pandemia, de estar em casa assistindo aula pela internet, mas ele não tem internet, ele não tem condição de ter internet, ele não tem um celular, ele não tem um tablet, ele não tem computador. Como é que se faz isso? Então é preciso mais recursos para que esses alunos, as prefeituras, os governos de estado invistam nesses equipamentos para que os alunos possam assistir às suas aulas, né? Ter um Wi-Fi, enfim, ter o mínimo de condição de poderem se preparar para os Enems da vida, poder se preparar para passar nos Enems. Como é que vai ser feito isso? Sem dinheiro. Quando o povo mais precisa, o governo quer retirar recurso de quem mais precisa, inclusive, de quem menos tem. Eu acho que é preciso observar os modus operandi do governo Bolsonaro em todas as áreas, e a gente vê que é sempre uma ação destrutiva. Excetuando os banqueiros, né, que quando começa a crise já estão lá com separado para auxílio e tal, 1 trilhão e 200 bilhões de reais, né? Mas para a população não, para quem precisa de educação não. O governo sabotou essa votação o tempo inteiro. Era para ter sido votado ontem. Maria José, boa noite. Então, era para ter sido votado ontem, não foi votado. Está sendo votado agora, nesse instante. E o governo vai tomar uma coça, como diz um amigo meu, vai tomar um couro baiano
porque o seu projeto lá nem em votação vai ser colocado. Nem em votação vai ser colocado. O problema não é o governo ser de direita ou ser de esquerda. O problema é o governo ser reacionário e ser um governo destrutivo, principalmente para os mais pobres. É importante que a gente compreenda o protagonismo desse fundo na educação básica no Brasil. Sem o Fundeb, seria um caos. Seria um caos. Com o Fundeb, nós já temos escolas no sertão que não tem... que as crianças têm que caminhar quilômetros para chegar na escola. A escola, às vezes, de chão batido. A escola não tem acesso à internet, não tem luz, não tem nada. Como é que o governo, neste momento em que precisa se fazer presente, precisa estar do lado da população que mais precisa, o governo sabota uma votação como essa, o governo encaminha um projeto em cima da hora, aliás, depois de passar da hora, no intuito de se criar de fato uma dificuldade, né? Quero mandar um abraço para o Wallace, que eu estou vendo ele ali, ele deu uma curtida, e para o Botinho Tim. Wallace, se quiser, pode inclusive entrar aqui ao vivo, tá certo? É só pedir que a gente aperta aqui, me dá um oi que eu te chamo. O Wallace é professor, se quiser a gente já puxa aqui e vira um bate-papo, tá certo, Wallace? E quem quiser também participar, a gente pode estar chamando aqui para poder falar aquilo que pensa. Então está sendo votado agora. Sem Fundeb não tem educação básica no Brasil. Sem Fundeb não tem educação básica no Brasil. E sem educação básica, meu amigo, é uma geração, 2 gerações aí problemáticas. Eu quero lembrar vocês que um tempo atrás, ainda no governo Lula, quando a economia estava 7% ao ano, batendo aí todos os recordes, né? O Brasil crescendo, o dinheiro entrando no teu bolso, você podendo comprar carro, porque tinha crédito, você podendo comprar geladeira, a chamada linha branca, né? Geladeira, máquina de lavar, enfim, micro-ondas, fogão e tudo, né? Tava todo mundo aí prosperando, as pessoas com acesso à educação, acesso a ProUni, Reúne, etc. Nesse momento, em algum momento, por exemplo, faltou engenheiro no Brasil. Algumas empresas tinham que ir lá fora. Por quê? Porque lá atrás não tinha se investido em educação, na formação. Então, quem impedia o Brasil de crescer naquele momento eram profissionais qualificados e a infraestrutura no Brasil. Por exemplo, na questão da agricultura familiar e no agronegócio, por a gente não ter uma malha ferroviária à altura do Brasil, né? Você perde aí com caminhões e estradas esburacadas 30%, por exemplo, da produção de grãos, que elas ficam pelo meio do caminho, ficam pelas estradas, ficam nas sarjetas das estradas. Isso também é dinheiro que é jogado fora. Então, o Brasil precisa investir em educação maciçamente, a educação de base. Se você tem uma educação de base, se você tem o antigo primário, né? O antigo ginasial, né? O ensino médio, né? Fortes, você vai ter cidadãos ali que têm a capacidade de discernir, a capacidade de se qualificar cada vez mais, enfim, e acessar a universidade ou a um curso técnico, né? Ou tecnólogo, né? E assim poder caminhar. Então, nessa edição especial do Café com Galvão, que a gente não tinha programado, mas a gente entrou aqui por causa dessa votação para adiantar para vocês, para fazer uma mínima resenha, né, para que a gente pudesse compreender, porque às vezes as votações, o que acontece, a população não sabe, o que acontece de verdade está nos bastidores, né? Está nos bastidores. O Wallace, está ofertado aqui a sua participação, querendo me dar só um ok que eu te puxo aqui, tá certo? Então,
o que acontece está nos bastidores de fato. E nos bastidores o que ocorreu foi definitivamente mais uma derrota para o governo federal que queria obstacularizar, e o senhor czar da economia, Paulo Guedes, manda-lhe uma proposta no intuito de jogar para frente o Fundeb e dividir o dinheiro do Fundeb como se fosse um Bolsa Família. Eles vão mudar até o nome do Bolsa Família para ficar com a cara deles, né? Mas queria usar o dinheiro da educação, o dinheiro que é do professor. João Paulo Barbosa. Boa noite, Rafael. Sou de Guaramingá. É isso? Guaramingá. Eu não estou com... Bom, deixa eu ler aqui. Guaramingá, no Ceará. Vamos falar o que se desenvolver está fazendo. Bom, eu não entendi. Se puder perguntar de novo, eu te agradeço. Botinho Tinho. Hoje tem muitos profissionais formados virando motoristas de aplicativo. Aliás, eu li hoje um meme que dizia, né? Na época do Lula, era o filho do pedreiro que virava engenheiro. Né? Na era Bolsonaro, Temer-Bolsonaro, é o engenheiro que vira motorista de aplicativo. Motorista de Uber de 99, porque não tem emprego. Hoje foi um dia feliz para a educação do Brasil, que eu acho que, diante do que estava se montando para o Fundeb e para a educação de base, o tiro saiu pela culatra, porque não tinha nenhum tipo de proposta vinda do Executivo, o Executivo querendo que caducasse para poder só voltar em 2022, porque não votando esse ano se encerrava, e aí teria que se voltar para só 2022, era o que ele queria, não conseguiu, tentou obstacularizar, mandando uma proposta em cima da hora, querendo retirar boa parte dos recursos, fica aí na casa dos 25%, 30%, para benemerência, para a questão de ações sociais. Caiu por terra também. Então, parabenizar a democracia, porque isso acontece porque vivemos num sistema democrático, em que existem instituições, que o parlamento existe, e que com todas as dificuldades que nós conhecemos e com todos os problemas que se tem um Congresso Nacional, é melhor ter um Congresso que possa divergir e poder fazer as mudanças no orçamento do que ter um ditador que pega e que joga dinheiro em cima dos empresários, joga dinheiro em cima dos banqueiros, dá aumento só para militar e PM, né? Transforma o PM, o policial civil. Eu acho que todo mundo deveria ganhar bem, mas dá só para uma classe e esquecer os professores, esquecer os profissionais, os gestores, enfim, todos aqueles que fazem a máquina administrativa andar, né, para que as políticas públicas cheguem na sua casa. Wallace, estou arrumando a câmera aqui. Ok. Assim que puder, me avisa, porque aí eu tento te puxar. Ou você daí já pode fazer o convite. Deixa eu ver aqui. João Paulo Barbosa. Aí, João Paulo, agora eu estou lendo. Vamos falar o que esse governo está fazendo com o nosso povo. É isso aí. É falar. É desnudar os acontecimentos políticos aí. Agora eu compreendi, viu? Muito obrigado. Não consegui assistir, não foi aprovado. Ô Nádia, está sendo votado e será aprovado. Pelo que eu estou vendo aqui, os partidos votando, inclusive até gente do governo que estava lá obstacularizando, aí para não ficar mal na foto, está votando também, porque quando a força é grande, o cara, né, não vai contra a maré. O cara, para pegar onda, o cara vai... Mas que fique claro que o governo Bolsonaro o tempo inteiro tentou obstacular
a votação, tanto é que ela seria ontem. O governo pediu oficialmente para que se adiasse a votação. O presidente da casa adiou por um dia somente e está sendo votado. O governo vai tomar um pau, um couro baiano bonito, bonito. Deixa eu ver aqui se eu ainda consigo puxar o Wallace. Professor Wallace, deixa eu ver aqui. E aí a gente... Tô chamando, hein, Wallace? Vamos ver se dá para entrar. Eu acredito que eu tenha conseguido. Se não conseguir, pergunta de novo, que a gente busca se fazer entender. Tudo bem, Wallace? Boa noite. Divina? Caiu. Vou chamar de novo. Pronto. Chamando. Às vezes o problema é de conexão. Vocês estão me ouvindo? Por favor, alguém manda um alô aí para mim. Tá ouvindo? Tá. O som tá saindo. Então, repassando aqui para vocês, tá? A participação do governo neste fundo sobe neste texto apresentado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, sobe de 9% já para o ano que vem para 12% a participação do governo federal, a participação da União neste fundo, que a União também contribui. Então, 12% em 21, 15% em 22, 17% em 23, 19% em 24, 21% em 25 e em 2026 pula para 23%. Então, foi uma vitória. Parabéns aos deputados que ajudaram nessa articulação, que no Congresso não tem somente deputados que faltam para com a expectativa da população. Wallace, é só entrar. Se qualquer coisa, me manda aí um alô, tá? Te chamo aqui de novo. Então pede para entrar. Sim, eu ouço bem, mas eu não te vejo mais. Deixa eu ver aqui. Te chamando. Às vezes, gente, o problema é de conexão. O local, às vezes, tem problema de conexão. Ou, às vezes, está chovendo. No dia lá do ciclone relâmpago, né? Ciclone bomba, né? Um amigo lá do Sul ia participar ao vivo e não pôde. De qualquer maneira, eu queria ouvir, né? ou ler aqui a pergunta de vocês. João Barbosa continua. Temos que fazer mais investimentos em educação. Wallace, é só entrar. Eu fiz aí o convite. Está aqui adicionando. É só apertar que você vem. Temos que fazer mais investimentos em saúde e educação para que os nossos filhos, no futuro, sejam alguém na vida. Né? Seja alguém na vida, seja um cidadão de bem, né? Tenha uma profissão, sejam economicamente independentes, sejam pessoas de bem que possam estar mudando, ajudando a mudar o futuro desse país, né? E esse país só se faz com educação. Wallace, me dá um alô aqui que eu estou te chamando. Você consegue entrar ou não? É só adicionar, adicionando aqui. Bom, então, o nosso amigo, deixa eu ver, cearense João Paulo, a gente precisa lutar também para que os investimentos em educação, os investimentos em cultura, educação e cultura caminhando juntos, entendeu? Cada escola deveria ter uma quadra de esportes, no Brasil tinha que ser assim,
Cada escola deveria ter uma quadra de esportes com equipamentos de esporte modernos para os filhos dos trabalhadores, tá certo? Se o filho da elite quisesse estudar, não tem problema, a escola é pública. Na França é assim. Você tem o filho do patrão estudando na mesma escola pública do filho da empregada doméstica. É assim que tem que ser, né? Então você tem uma escola com uma quadra de esportes, com equipamentos esportivos de primeira qualidade, ter uma biblioteca com no mínimo 1.000 volumes para os alunos, entendeu? Criarem o hábito de leitura, criarem um amor pela leitura, porque às vezes a pessoa não tem a formação oficial, mas ela lê 10 livros por ano, ela lê 15 livros por ano, ela se intera, né? A pessoa começa a criar o gosto pela busca do conhecimento, né? E a escola deveria ter esta quadra, a biblioteca e as salas de aula, arejadas, com qualidade bom, se tem um local com calor, que tem ar-condicionado, enfim, que dê o mínimo de dignidade humana, né? Que os alunos sejam estimulados a se organizarem nos seus grêmios estudantis, né? Para criar um senso crítico, saber desde pequeno aprender a escolher, a votar direito, tá certo? Cobrar daqueles que eles elegeram no seu grêmio estudantil para que façam aquilo que se comprometeram a fazer nas suas campanhas. Isso vai se refletir lá na frente, enquanto ele for um cidadão, né, que